Tudo bem, turma? Esse aqui é mais um exercício sobre calorimetria. Um vaso de latão contém 500 gramas de água a 20 graus Celsius. Imerge-se nessa água um bloco de ferro de 200 gramas e temperatura igual a 70 graus Celsius. Desprezando o calor absorvido pelo vaso, calcule a temperatura de equilíbrio térmico. Dados: o calor específico do ferro, 0,114 calorias gramas grau Celsius. E o calor específico da água é 1 caloria grama grau Celsius. Então vamos colocar os dados aqui. Tenho água, a massa de água é 500 gramas, a temperatura inicial da água é de 20 graus Celsius, o calor específico da água é 1 caloria grama grau Celsius e o exercício ele pede para calcular a temperatura final. Eu já vou explicar qual é o significado dessa temperatura final. E além da água, nós temos aí também o ferro. Então a massa de ferro é de 200 gramas. A temperatura inicial do ferro é de 70 graus Celsius. E o calor específico do ferro é igual a 0,114 calorias por grama grau Celsius. E eu vou calcular também a temperatura final. O que é interessante é que a temperatura final, tanto da água quanto do ferro, é a mesma. Então, essa temperatura final é chamada temperatura de equilíbrio térmico. Para poder calcular a temperatura, como nós temos aqui dois elementos, nós vamos calcular duas fórmulas de calor sensível. Então, uma para água e outra para ferro. Somando as duas, nós temos o que é chamado de equilíbrio térmico. Então, a quantidade de calor das duas vai ter que ser igual a zero se eu somar as duas. Então, a fórmula fica MCTF menos TI, que eu posso usar para água, mais MCTF menos TI, que eu vou usar para o ferro. Então vamos lá. A massa da água, 500 gramas. Calor específico da água, 1. Temperatura final, eu sei o valor? Não sei o valor. Menos a temperatura inicial da água, 20 graus Celsius. Mais a massa do ferro, 200 gramas. Calor específico do ferro, 0,114. Vezes a temperatura do ferro final, não sei. Temperatura inicial, 70 graus Celsius. Igual a zero. 500 vezes 1 dá 500. Vezes TF menos 20. Mais 200 vezes 0,114 dá 22,8. Vezes TF menos 70. É igual a zero. Então agora eu vou aplicar a propriedade distributiva. Vou multiplicar o 500 com TF e o 500 com 20. 500 vezes TF, 500 TF. 500 menos 20 vezes menos 20 dá menos 10.000. Mais 22,8 vezes TF, 22,8 TF. Menos 22,8 vezes 70 dá 1.596. Igual a zero. Vou juntar agora os termos semelhantes, o 500 TF com 22,8 TF. 500 TF mais 22,8 dá 522,8 TF. O 10.000 com 1.596 dá 11.596. Os dois são negativos e eu já vou passar para o outro lado da igualdade com sinal positivo. Então dá 11.596. O 522,8 está multiplicando o TF, passo dividindo 11.596. Então, TF será igual a 11.596 dividido por 522,8. Então, TF será igual a 22,18 graus Celsius. Essa é a temperatura de equilíbrio térmico, ou seja, é a temperatura final dos dois elementos, porque no caso aí a água aumentou a temperatura para 22,8 e o ferro diminuiu a temperatura para 22,8. Isso aí é considerado como sendo temperatura de equilíbrio térmico.
Se o vídeo foi bom para vocês e você conseguiu entender a explicação, não deixe de dar um joinha. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final.